Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Oi, boa noite. Tudo bom, Mara? Tudo bom, Tudo Helena? bem? Boa Agora Tudo sim. bom, noite. Vívia? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Vamos esperar os alunos chegarem. Será que vai vir algum? Vamos sim, vamos esperar. Acho que a Dani te falou, né, Samir, que eu fico por aqui, daí se tiver alguma pergunta no Sim. chat, alguma coisa, eu dou um suporte também aí para você não precisar ficar preocupado, né? Porque as duas coisas a gente não consegue fazer. Ficar, ai, tem que prestar Ah, atenção mas a aqui. gente se vira. A gente se vira. Eu queria ter ido na sua antes, mas a gente tinha reunião, não consegui Ah, imagina, mas ficou lá no estar YouTube, depois se presente. vocês quiserem ver, se É, eu tiver vou ver. interesse no tema, Interessei, sim. De certeza eu vou assistir. beleza. Não sei se você conhece a professora Vivian, né? Professora do Unicuritiba. Aqui quem entrou foi a Helena. Quer dar um oizinho aí, Helena? A Helena é essa que está aparecendo. A Helena é coordenadora do curso de publicidade na Unisul, Que legal. no campus de Palhoça. E está aqui presente também a Mara, que é coordenadora do cinema, que está presente também na Unisul, né? Oi, Coordenando oi. cinema e audiovisual, também no campus da Palhoça, Pedra Branca, né? O campus, né? Bacana. Prazer em Oi. conhecê-las. Prazer é meu, bom estar aqui com todo mundo. Para mais um evento. Super professor Samir. Só não sei se vai Eu, ter quórum. Vamos ver, então, peraí que eu já vou puxar umas orelhas ali, só um minuto. Não, não, Vivian, se não tiver, sem problema. Eu tô Não, de vou ali boa. falar para eles que, Eu né? tô de boa. E eu estou bem feliz que tem links gravados para poder assistir os outros. E vamos Eu tô bem aproveitar de que o tema boa. hoje Se é bem não, interessante. e o Gostei, a gente está com o horário Anima e, Lab aqui. e o horário é complicado, então se não tiver, não tem problema. É que a gente tem uns alunos que eu acho que seria interessante para eles o que você vai falar. Então, É que é o horário que eles estão vindo do trabalho, né? Saindo do trabalho. Não é o horário da aula deles, então talvez. E não é um tema também que às vezes todo mundo chama atenção, né? eu super curto, porque eu sou É uma pessoa, quem. eu sou a consumista, tá? Não vou aqui bancar É, a superior falando que eu sou a minimalista, não, mas planta, que eu sou a louca, né? Então, assim, mas eu, nesse momento pandemia, sim. rolaram vários insights aqui de eu olhar, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou louca por bolsa. Eu consumo muita bolsa, tenho um monte de bolsa, um monte de bolsa. Eu conheço alguém aqui em casa parecido, sabe? É, aí eu olhei assim pro cabideiro, eu falei, veja agora, né, eu vou fazer eu aqui com esse monte de bolsa? Nada, Sim. né? Então aí começaram a rolar uns insights e eu comecei a realmente, claro, eu estou procurando respeitar ao máximo aí, né, o que a gente pode ficar em casa ficar, mas
isso já reduz um pouco o consumo. Aí eu comecei a repensar muito, assim, e realmente o meu consumo esse ano caiu drasticamente. Eu fiquei muito feliz que eu fui a pessoa que na Black Friday não comprou absolutamente nada. Eu comprei. Eu nem acreditei que eu não comprei nada na Black Friday, tá? Para uma pessoa consumista como eu não estou falando assim, eu sou uma pessoa consumista. Sim. Foi muito legal. Então, eu estou utilizando esse momento aí para repensar. Eu vi vários documentários sobre minimalismo. Vi um de um cara muito interessante que ele tinha uma caixa. Não sei se você viu esse, Samir. Não, uma Helena e Nara. caixa. E aí ele falava assim que tudo que ele tinha na vida tinha que caber naquela caixa. Que quando passava daquela caixa, ele olhava e falava, não, alguma coisa que eu vou ter que tirar, doar, passar para frente. Então, Qual o nada... tamanho da caixa? Era uma caixa assim, sabe, tipo uma mala de viagem grande, assim, não era tão pequenininha. Mas é aquele, então, é o do próprio documentário do minimalismo, não é? O E que tem no aí, Netflix, né? isso, não Isso, pode. E então eu sim. fiquei pensando, olha, nesse nível, eu acho que nessa encarnação eu não chego. Mas dá para a gente repensar algumas coisas, né? Algumas coisas, né? A ideia não é virar eco-chato, né? Que eles chamam, apesar de que a gente meio que se torna um pouco eco-chato, né? Oi, Mas... Helena. Ó, tá começando a entrar, os alunos estão aparecendo. Helena, chama os colegas, que esse tema é Ah, tá. importante para a gente, planeta. Oi, Parar Helena, tudo bem? de consumir. E na Black Friday eu comprei uma impressora. Mas Porque eu eu acho estava também assim, precisando, né? e daí para Você aproveita o produtividade do momento. trabalho. Exatamente. Tudo Exatamente. bem, Helena. Eu sou meio maluca por livros. E Eu livros também. comprado e não ter lido. E aí comecei a comprar aquele da Amazon, né? O leitor e também o iPad e tal, mas o que eu gosto é do impressinho. Não Eu adianta. acostumei a ler. Eu não tenho onde pôr digital. mais. Aí esse é o problema. Eu acostumei a ler o digital, mas aí também eu fico louca, porque daí eu tenho a assinatura do Kindle Unlimited, e quando eu vejo que eu estou comprando um monte de livro, aí não parece, aí vê assim, é 5, aí você comprou um monte de livro, o meu Kindle tá tipo, né, a Biblioteca da Bela e a Fera virtual, que tem um monte de coisa lá que eu não li ainda. E a gente também fica nessa, né? Tô tentando. Não, acabou o espaço, eu acho que é isso. Agora já tá. Eu já tô fazendo isso aqui também na coordenação, o que dá para arrumar. E independente de também ser assumidamente consumista, considerei o título muito interessante. Tudo isso, para o que a gente vai discutir, é o assunto do momento, né? Então, Sim. é interessante também para os ecochatos ou para pessoas como eu que acham que são sustentáveis. A ideia é a gente sempre buscar por isso, né? O legal quando a gente começa a estudar o minimalismo e começa a, a se aprofundar sobre ele, a gente às vezes quer se cobrar para tentar ser perfeito. E daí a gente descobre que não existe ser perfeito também no minimalismo, sabe? É uma ideia de constante transformação, de evolução, nossa, como seres humanos. Então, a partir do momento que eu comecei a entender isso, ficou muito mais fácil para eu também me tornar um aspirante a minimalista. Não, eu ainda não me considero, né, um total minimalista, mas eu considero que eu já evolui bastante. Bom, eu vou contar um pouquinho para vocês, eu vou começar a compartilhar, né? Eu queria já dar boa noite aí para o pessoal, tem já aí 2 pessoas, alunos, mais Isso. Boa alguns noite, pessoal. Vou professores. fechar aqui a câmera e o áudio para não atrapalhar. Professor Samir, estou aqui no suporte, também se precisar de algo, conte comigo. Obrigado, Vivian. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só me confirma pelo áudio se estão visualizando a apresentação. Sim, sim. Ela em tela cheia? Agora sim. Uhum. Agora sim, tá. Então, a ideia, né, é aqui falar do minimalismo como sendo uma possibilidade aí para que a gente consiga ter um melhor futuro, um futuro mais
sustentável. E antes eu tinha colocado um videozinho de vários que eu assisto no YouTube, que adoro, né, ficar no YouTube e ouvindo música, ou vendo vídeo. Eu paro, em vez de para ver programa, eu paro para ver vídeo no YouTube. E o marketing é difícil ele me pegar, porque eu, inclusive, pago daí o YouTube Premium para não receber propaganda. Mas eu queria começar falando sobre esse vídeo que eu mostrei, que mostrava uma imagem de Buda, né? E aqui tem um quadrinho de Buda, por quê? Porque eu comecei, eu sempre fui um pouco arredio com algumas questões religiosas, quando fui ganhando maior maturidade na minha vida, e eu respeito todas as formas de religião, né? Todas as formas de devoção, de fé, mas eu sempre olhava, sabe, para o Buda e uma imagem de Buda em lojas esotéricas e tudo mais, e aquilo me chamava muita atenção. Me chamava atenção por um aspecto inicialmente estético, porque eu tinha na minha vida uma relação de consumo assim como qualquer outra pessoa, né, que está ali no meio, numa vida se chamando de consumista mesmo. E daí, quando eu comecei a me interessar por essas imagens e tudo mais, eu descobri também num vídeo e pesquisando sobre o Buda Siddhartha, de que ele era de uma família rica e que o pai dele proibia ele de ver a realidade do mundo, a pobreza, de não conseguir enxergar o outro lado. E quando ele começou a ver isso, ele começou a ver assim, tá tudo errado. O que a gente está vivendo não pode ser dessa forma. E daí ele começou a buscar um outro caminho, né? E ele começou a buscar um caminho de luz, e esse caminho de fazer o bem, de se você está fazendo bem para você, você vai estar fazendo bem para os outros também. Então, isso me chamou muita atenção, e eu tenho na minha casa algumas imagens de Buda, porque eu comecei a me despertar para o lado do minimalismo há pouco tempo, mas eu entendia já que na filosofia do budismo e do Buda existia algo que tinha muita relação com a minha pessoa, né? E com várias pessoas que conviviam comigo. E daí isso começou a despertar. Eu não sou budista, né? Eu não tenho nenhuma religião, mas eu me simpatizo com a filosofia que existe por detrás dessa figura que se chama Buda. E daí eu comecei a perceber que, quando eu fui me despertando para o lado do minimalismo, que tinha muita relação com isso, sabe? Que eu já me identificava antes e que foi um processo construtivo ao longo da minha vida. E daí eu vivi, assim como muitas pessoas, e vivo ainda, né? No que a gente chama de fluxo circular, que Schumpeter coloca na economia quando ocorre alguma inovação no mercado, há um rompimento, um quebra de paradigma. Mas geralmente o que acontece? É algo inovador, é um telefone novo, é uma nova moda, uma nova tecnologia, né, um novo carro, e daí faz com que a gente queira aquele produto, e a mídia nos instiga a isso, e daí começa a se institucionalizar aquele produto ou serviço. Só um pouquinho, gente, que o celular da minha esposa está tocando aqui. Miriam, só um pouquinho, peço desculpas para vocês. Miriam. E daí, nessa relação de consumo com a demanda e a oferta, eu atuava lá dentro, né? Eu era um consumista e eu tinha o sonho de ter a casa própria, eu tinha o sonho de ter determinado carro, eu tinha o sonho de ter determinado status, de ter determinadas atividades. Não que eu queria ser como alguém, mas eu via, gostava e achava interessante. E ao longo da minha vida fui trabalhando para isso, fui traçando objetivos e planejamento
para tentar alcançar isso que eu buscava em termos de consumo. E claro que eu acredito que isso também muda na nossa vida. Há 7 anos eu tive a grata surpresa, há 8 anos eu tive a grata surpresa de saber que eu iria ser pai. Infelizmente eu não fui, né? A natureza não quis que eu fosse pai. Mas 7 anos atrás a natureza disse, não, agora você vai ser pai. E isso também faz com que a gente repense, enfim, né, os nossos valores e tudo mais. E o mundo que eu queria que a minha filha vivesse, né, que ela pudesse ter para ela, e que legado eu estaria deixando, não só para ela, mas para as outras crianças, para o mundo e para as próximas gerações. E isso sempre me fazia pensar, mas eu continuava ainda numa vibe consumista, sabe? Por exemplo, o quarto dela, quando eu fiz, né, fiz um quarto todo bonito, não que um quarto minimalista tenha que ser feio, mas aquele quarto cheio de detalhes, de quadro com escrita do nome dela, com personalização de bichinho, tinha uma coleção de sapatos, que minha namorada é fissurada em sapato, e eu também era fissurado em sapatos. Então, isso foi mudando ao longo do tempo. E daí chegou um momento, há 5 anos atrás, e eu sempre tinha, sabe, essa relação assim de pensar no que poderia ser diferente. E vários minimalistas, eles comentam em suas obras que você, para se tornar minimalista, às vezes são coisas que vão dar para você aquele gatilho, né? E esse gatilho ele pode se dar de diversas maneiras possíveis. Pode ser porque você viu sua casa desorganizada e você pensa assim, nossa, né? Eu vivo nessa bagunça, eu preciso de tudo isso mesmo. Esse pode ser um gatilho para você. Um outro gatilho para você pode ser quando alguém passa por você e diz assim, nossa, você precisa de tudo isso? Né? Ou, de repente, você vê alguma situação, ou você, de realidade, de alguém que não tem, e comigo foi mais ou menos isso. Eu sempre fui uma pessoa de tentar, no final do ano, fazer algum trabalho voluntário, sempre de tentar ajudar alguém. A minha mãe é assistente social, então talvez isso tenha vindo de berço também. Mas quando eu assisti um Médico Sem Fronteira na TV, me deu o gatilho, né? E eu já tinha visto antes o Médico Sem Fronteiras. Mas o que me deu o gatilho, nesse caso, foi exatamente essa propaganda do Médico Sem Fronteira, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, e que talvez alguns já tenham tido esse gatilho, e talvez por meio dessa gerem um gatilho, ou não, né? Cada um tem sua individualidade, mas eu gostaria de mostrar, então, um videozinho dessa propaganda, que foi a que deu o gatilho para mim. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Vivian, tá compartilhando? Tá aparecendo o vídeo do YouTube? Tá, o vídeo tá aparecendo. Vamos ver se vai sair com som. Vamos. Tá com som também. Beleza. Of this life, well, hang on.
alone. You are not alone. Então, dentro, né, com esse vídeo, me deu gatilho, não no sentido, e daí cada um tem um entendimento, né, de ver as crianças sofrendo, claro, isso é muito triste, de ver pessoas sem uma condição mínima de sobrevivência, mas quando eu assisti esse vídeo, eu me lembro que eu estava sentado na TV, nessa sala, aqui tem um sofá, e aqui atrás, aqui na minha frente tem uma TV, vocês não conseguem ver. E a minha filha estava do meu lado. Aí eu olhei para minha filha, né? E daí eu pensei, nossa, essa menina tem tudo, né? E enquanto a criança não tem nada. Mas o que me deu gatilho não foi exatamente isso. Foi ver nesse vídeo que, não sei se vocês perceberam ali os médicos, né? Do Médicos Sem Fronteira, eles tristes, no sentido de eles saindo para chorar, saindo, se isolando, porque não aguentava aquela situação, né? Então, isso me fez pensar assim, poxa, se eles estão assim, eles continuam ali. O que que eu estou fazendo? O que que eu posso e devo fazer? Eu sempre, como eu falei, eu sempre tentei ajudar, né? Uma outra dica, vocês sabiam que a gente usa muito cartão de crédito, e quem é consumista usa mais ainda, para comprar bolsa, né, Vivian? Compra no cartão de crédito. E daí, nem me fale, Samir, não quero pensar nisso agora. E daí você pode, no seu cartão, e muita gente não sabe, você pode se cadastrar no projeto Tamar. E não desconta nada da sua conta. Você não paga R$1 a mais por isso, você paga exatamente a sua conta, mas tudo que você gasta, uma parte vai para o projeto Tamar. Né? Eu descobri isso visitando o projeto Tamar. Então, sempre no que eu pude tentar ajudar, sempre tentei. Mas esse dali foi o gatilho para eu pensar assim, eu tenho que fazer algo diferente, eu tenho que fazer algo diferente para mim, eu tenho que fazer algo diferente para minha filha, eu tenho que fazer algo diferente para o mundo, né? E naquele momento eu pensei assim, eu vou falar para minha esposa, a gente vai largar tudo e vai se mandar para lá, para a África, para a Etiópia, e vai ajudar todo mundo. Aí depois eu pensei, sabe assim, aí você pensa, não, calma, peraí, o que que eu vou fazer lá? Eu posso fazer qualquer coisa, claro. Né? Eu posso, como a gente é educador, eu posso ajudar a ensinar as crianças, ensinar os pais, ensinar saúde básica, saneamento. A ideia já era de lá também querer adotar alguém. Aí depois eu pensei assim, não, eu posso fazer por aqui também. E tem pessoas especializadas para isso. Os Médicos Sem Fronteiras são pessoas especializadas para isso, e eles precisam que alguém ajude eles. E daí eu comecei a perceber assim, eu posso fazer a diferença lá daqui, né? Eu posso doar. E daí foi o que eu fiz. Eu comecei e até hoje eu sou
um doador de uma das causas, que é do Médicos Sem Fronteira. E, claro, ajuda o entorno também. Mas esse foi o gatilho, sabe? Para eu começar a pensar assim, poxa, será que eu preciso de tudo isso, né? Que eu tenho dentro de casa, tudo que eu conquistei, a minha casa hoje em dia, ainda bem, né? Eu não pago aluguel, a minha casa foi financiada, eu já paguei, tive uma dívida com a Caixa, conquistei um carro de uma marca que eu sempre quis. E daí eu comecei, sabe, a pensar assim, ó, eu não preciso disso. E daí, conforme eu adquiri, eu fui pensando assim, ó, nossa, né? Será que eu preciso disso tudo mesmo? É isso que me faz feliz? É isso que me move? Né? É disso que a vida precisa? E daí eu comecei a rever os conceitos e comecei a buscar um novo caminho. E nessa de buscar um novo caminho, então esse foi o gatilho, sabe? Para eu começar a pensar de uma maneira diferente. E daí eu comecei a buscar e comecei a pesquisar como tornar a vida mais sustentável, como tornar a vida melhor, e comecei a adotar alguns atos. O primeiro ato que eu comecei a fazer eu fui para o meu quarto, no meu closet, né? Então, olha, eu tenho uma casa grande comparado a muitos brasileiros, tem closet, e comecei a me desfazer de várias coisas. E comecei a me desfazer e comecei a buscar como que eu poderia ser mais produtivo no trabalho também, e o quanto que eu poderia ser mais produtivo na vida para conseguir melhorar a vida das pessoas. Então, esse processo foi acontecendo e eu decidi, por exemplo, naquele momento, sem saber que isso fazia parte de muitos que já fazem isso no minimalismo, eu comecei a selecionar no meu guarda-roupa, e eu não sei se já perceberam, principalmente quem está aqui no grupo, algumas pessoas já me conhecem, geralmente eu estou com uma camiseta preta, né? Então eu tenho como peças de roupa somente camisetas pretas. Eu devo ter uma ou duas perdidas de alguma outra cor. Por quê? Eu comecei a me focar nisso, e o fato de eu ter que pensar, sabe? O que você vai vestir? O que combina? Isso para mim, perde o meu tempo. Eu não quero pensar nisso. E daí eu comecei a perceber que Einstein também fazia isso. Einstein, eu li que ele usava toda a vida um terno preto, camisa branca e gravata preta. Por quê? Para ele se focar com a cabeça em outras coisas, né? E ter mais produtividade em outras ações. E daí eu comecei nessa fase a começar a rever um monte de coisas, tanto das minhas peças de roupa, quanto da vida financeira, porque daí a gente começa a ver e começa a entender o que gasta e o que não gasta, e daí eu comecei a buscar um pouco sobre esse caminho. Então, hoje em dia, as minhas peças de roupa são assim, basicamente. Eu tenho camisas pretas, eu tenho shorts todos beges, eu tenho calça marrom, e é isso, né? E eu uso esse tipo de roupa. Porque eu não quero, digamos assim, ser, sabe, mais algo que vá ocupar a minha mente e a minha cabeça. Então eu cheguei num nível de começar a abstrair algumas coisas. Do tipo, vai sair, ok, só põe a roupa e acabou. E daí eu comecei a levar isso para outras ações na minha vida e pensar como um projeto de vida mesmo, como que eu poderia tornar mais sustentável, e esse é um caminho, né, que, como eu falei, eu acho que a gente pode crescer cada vez mais, é um caminho em transformação. Eu me considero um aspirante do minimalismo, e daí eu encontrei justamente no documentário Minimalismo aquilo que desde lá da época, quando eu via a imagem do Buda, né, o que esse estilo de vida era que poderia alinhado a esse estilo de vida minimalista, porque ele faz parte também daí do contemporâneo nosso. E daí eu comecei a enxergar no minimalismo
uma possibilidade de vida, uma possibilidade de dar importância para as coisas que realmente fazem sentido e que trazem felicidade, tanto para mim quanto para o mundo, e também de começar a pensar no minimalismo como uma filosofia de vida e como algo que eu queria realmente adotar, né? E daí eu vou compartilhar com vocês aqui um outro trechinho de um outro vídeo. Vou compartilhar aqui. Vivian, só sinaliza para mim se está Aparecendo. ampliado. Está ampliado, né? Tá. Com som também. The American dream has a long history. It started out as a concept that was really more about opportunity. The U.S. is a land of opportunity where somebody could start out at the bottom, work hard, and do well. There's no question that what it means to have made it or to have achieved the American dream in the United States has increased tremendously in material terms. $100,000 a year plus kind of income became more and more an aspirational norm across the society because that's what's portrayed as normal on TV. A six-figure income. Beginning from about the mid-1990s, Americans went on a buying spree that was probably unprecedented in human history. And a lot of it had to do with the cheapness of products coming mostly from China. Whether we're talking about fashion, electronics, all types of household goods. So stuff's cheaper, but it's also more available. You can order stuff 24 hours online, there are big box stores. E daí esse documentário Minimalismo, ele está disponível no YouTube e ele também está disponível no Netflix, né? Para quem tem Netflix ou para quem tem acesso à internet, pode acessar o YouTube e consegue ver esse documentário também legendado. E daí com esse documentário ali eu entendi aquilo que eu queria buscar. E daí eu estou nesse caminho até então, né? Buscando por isso. É um caminho que, às vezes, a gente... Quanto mais comecei a pesquisar, mais eu comecei a entender que não é um caminho numa régua, sabe? Que vai... Toda vida ela vai crescendo, um gráfico, né? Que ele vai se ampliando. Então, de entender que existem baixas e altas, que, às vezes, dependendo do que eu consumo, se tem embalagem, eu sempre penso, né? Eu penso assim, poxa, eu estou fazendo algo que não é legal. Então, na medida do possível, estou num processo de tentar consumir menos coisas em embalagens plásticas, né? Estou nesse processo agora também. Então, o minimalismo ele está contribuindo para tudo, está contribuindo para o estilo de vida, está contribuindo para a renda, está contribuindo para a saúde, né? E para diversos outros fins. E daí eu comecei a buscar e pesquisar sobre isso, e daí no YouTube comecei a achar um monte de coisa, e eu trago aqui para quem se interessa. O primeiro que eu achei foi esse Matt Devler. Ele é um minimalista, e ele dá várias dicas sobre inovação, sobre produtividade, sobre você consumir menos, adotar um outro estilo de vida. Aí também tem alguns outros canais, como Parece Óbvio, que é de uma menina que é minimalista, Pensando ao Contrário, e daí eu achei que tem a ver com alimentação, ela é vegana, e ela dá várias dicas de alimentação.
Jovens de Negócios é um canal que daí tem a ver com a questão de você saber lidar com o seu patrimônio, né? De você conseguir priorizar ele a longo prazo. Exploring Alternatives é um canal que tem relação com estilos de casas, de vida, sabe? De pessoas que resolveram ter uma vida diferente. Pés Descalços é um canal que são 2 brasileiros que estavam estressados com o trabalho em São Paulo e tiveram que se afastar um tempo. E eles acharam um estilo de vida minimalista uma forma de se viver mais tranquila. E eles trazem para o Brasil um movimento que eles chamam de movimento Tiny House, que são casas pequenas, mostrando que a gente consegue morar num determinado espaço, né? E são casas sobre rodas, geralmente. Não necessariamente a tiny house precisa ser sobre rodas, mas muitas são. O Felipe Savassi, que ele também ele mostra uma arquitetura e design com uma construção mais sustentável, minimalista, com possibilidades da gente gerar menos resíduo. Living Big na Tiny House mostra diversos modelos de Tiny House. Dá para a gente se apaixonar pelos modelos que se tem de Tiny House. Eu, por mim, já estaria numa, né? Mas convivo em família, então algumas coisas a gente tem que ceder. Pinho é um outro canal de minimalismo, sobre produtividade. Mente Minimalista, Giannini, nós fizemos um estudo e fizemos uma pesquisa com ele, super gente boa. Às vezes eu troco figuras com ele, e ele também nesse movimento, para que, entendendo que o minimalismo vem da gente, vem da gente mudar o nosso mindset. E o Nate O'Brien também é um menino novo aí, que também possui esse perfil. E existem vários outros, né? Mas só para mostrar alguns que existem, e de ideias que eles trazem para negócios. Nesse documentário que eu mostrei antes aqui do minimalismo, e daí, como a gente é da academia, a gente também quer buscar cientificidade, né? Não que isso não seja científico, mas a gente quer buscar artigos, quer buscar estudos. E ali tem uma das pesquisadoras, aquela que falou, é a Juliette Score. E a Juliette Score tem vários artigos publicados, e ela fala sobre um caminho que se chama para os negócios de economia compartilhada, e que se percebe como esse sendo um caminho para sustentabilidade nos negócios também. Então, não quer dizer que um negócio não tenha que sobreviver, que não tenha que haver negócio, né? Mas sim que a gente tenha que pensar nesses negócios, e pensar em projetos que sejam diferentes. E para isso eu também comecei a me basear em livros. O próprio documentário tem um livro disponível na internet, que é o Minimalismo. E daí eu comecei a adquirir também outros livros, começar a ler e estudar, que eu tenho aqui. Então, o Essencialismo é esse segundo, que eu já li. Então, ele vem dizer para você realmente se focar nas coisas que fazem sentido para você, de às vezes você conseguir dizer não para várias coisas. Então, esse livro foi muito legal para despertar. Esse daqui eu já tinha lido, do Gustavo Cerbasi, ele é um autor da área financeira. Eu já tinha lido Investimentos Inteligentes dele, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos, e esse daqui que foi o que eu mais gostei, claro, que se chama A Riqueza da Vida Simples. E ele mesmo comenta que ele demorou a escrever esse livro, né? Porque como ele fala em área financeira, se fala muito no valor econômico, né? E aqui ele começa a mostrar outros valores e outras importâncias. Então, é muito legal, e que, ao mesmo tempo, a partir da vida simples, a gente consegue também alcançar uma sustentabilidade financeira, também a gente pode buscar.
Aí tem esse outro livro aqui, que é A Casa Minimalista, que eu, inclusive, estou lendo ele, terminando de ler. Esse daqui ele vai falar especificamente sobre a sua casa mesmo, como deixar a sua casa num aspecto mais minimalista. Ele tem um método que ele chama do método Becker, que é do próprio autor, Joshua Becker. Aí tem o Janine Ferreira, que é aquele do canal do YouTube Mente Minimalista. Ele fez uma vaquinha, né, para as pessoas comprarem um livro. Foi o primeiro livro dele, e daí eu comprei esse livro dele, veio autografado. Eu tenho que terminar esse agora, e esse já é o próximo da lista. E esse daqui, que é o Simplicidade Voluntária, que eu ganhei, e ele tá lacradinho ainda, mas eu vou terminar de ler os outros dois e vou começar a ler. Mas o que nos falam esses vídeos, esses documentários, né? No que a gente pode se focar? De que o minimalismo não é a ideia da gente se desfazer das coisas, mas sim de usar aquilo que faz sentido para a gente e para a vida das pessoas. É um estado que a gente se sente mais livre, e realmente isso acontece. Liberdade para fazer escolha, liberdade para você conseguir se focar e ter produtividade em outras coisas. Ele deixa você mais rico, não rico de dinheiro, né? Mas rico de experiências, rico de vontade, rico de vida mesmo, sabe? E a ideia que eu trago do minimalismo é, no minimalismo, se é bom para você, é bom para o outro também. Se o minimalismo faz bem para mim, ele também vai conseguir fazer bem para o outro, sabe? Então tem toda essa pegada assim de uma construção do mundo melhor adotando o minimalismo. E daí a gente vai conseguir, acredito eu, por meio do minimalismo, ter um caminho para que os objetivos da ONU para a erradicação da pobreza, né, possam definitivamente ocorrer, os 17 objetivos. E daí a gente começou a pesquisar isso. Eu tenho alguns alunos em projetos de pesquisa, tentando trabalhar com a ideia do consumo sustentável. Ao longo das gerações foi feito um estudo, o Janine participou de um estudo, como eu comentei, a relação e categorias do que interfere numa vida minimalista, novos negócios de compartilhamento, dessa economia compartilhada, e a gente tem tanta informação aí, se fala tanto, e por que as pessoas ainda não são sustentáveis? Né? Eu tenho 2 alunos que a gente está trabalhando num projeto que a gente chama assim, ser ou não ser sustentável, eis a questão. Então, assim, tem tanta coisa, tem tanta informação, e por que as pessoas ainda não aderem? E os estudos, eles sempre tentam demonstrar, assim, com instrumentos, o que torna as pessoas mais sustentáveis? A gente está fazendo o inverso agora. A gente começou a buscar informações e dados, e agora a gente vai tentar criar um modelo teórico sobre a não sustentabilidade, para ver, sabe, do que realmente contribui para as pessoas não serem sustentáveis em suas vidas. E isso se reflete também na comunicação, na forma da gente viver, de tentar trazer uma positividade para as outras pessoas. Então, eu tenho alunos de jornalismo, publicidade, trabalhando com uma ideia de comunicação positiva, né? E o minimalismo como um caminho para a ONU. Então, a gente pode pensar nisso como pesquisa, a gente pode pensar nisso como negócio. Aqui, Uber e Airbnb são os mais famosos, que a gente sabe, mas quando a gente fala numa economia de compartilhamento ou ideias de negócios que trazem uma sustentabilidade na arquitetura, a gente tem a construção modular como uma opção para não gerar resíduos, né? A Enxame é uma loja que foi objeto de estudo nosso aqui em Santa Catarina, que ela tem a loja, todo mundo, os microempreendedores, artesanatos, colocam lá seus produtos, geralmente de moda,
e daí ali todos cooperam, né, e compartilham suas peças. Tem um outro negócio que funciona em São Paulo, que é o valor de troca. Ele é parecido com um brechó, mas o que acontece? Você leva a sua roupa lá, é feita uma análise de quanto que vale essa sua roupa, e você ganha um voucher de tantos por cento sobre essa sua peça. Se você quiser, aí você pode comprar uma outra peça que já foi de alguém e você paga daí somente, se você não tem esse voucher, você paga lá o valor que foi avaliada a peça usada, como um brechó normal, mas você dando a peça, você também ganha crédito. E daí com isso você tem desconto numa outra roupa que você vai comprar que já foi de alguém um dia. Então são ideias de negócios para tentar explorar esse lado nosso de sustentabilidade, porque os negócios precisam sobreviver, mas a gente precisa pensar em negócios que tenham essa pegada de sustentabilidade, desse novo estilo de vida, que eu acho que está cada vez mais forte e acredito eu que vai crescer. As tiny houses são também um outro movimento, e daí aqui eu termino com essa ideia aqui, que existe uma organização que se chama University, de Humanity. Então, eles trazem a ideia de fazer e construir treinamentos em conjunto, ajudar empresas, de um auxiliar o outro. Então, eu não acredito mais na universidade, sabe? Eu acho que nós, como instituição de ensino, nós temos que pensar como university, ou seja, a gente tem que pensar como o que a gente pode fazer em conjunto, né? O que a gente consegue fazer em conjunto. Então, esse era um recadinho que eu queria dar aqui do coração para que vocês pudessem pensar em possibilidades de negócios, em possibilidades de projetos, explorando essa temática. E eu fico aqui também disponível se alguém quiser fazer alguma pergunta ou quiser falar algo nesse sentido. Fico disponível. Samir, conta pra gente como é que a tua família se adaptou a tudo isso. Como é que eles receberam? Excelente pergunta. Né? No caso, eu moro aqui em casa. Eu, a minha esposa, a minha filha e a minha cunhada mora comigo também, porque a família da minha esposa é de Torres e ela veio para cá, conseguiu bolsa de estudo, veio para cá e mora aqui com a gente, e essa é a nossa família aqui em casa. Então, é muito importante isso, porque você precisa entender que cada um tem uma individualidade e cada um tem um tempo, sabe? Então, por exemplo, a minha esposa gosta muito de roupa, e eu tenho que respeitar porque ela tem a individualidade dela, né? Então, o guarda-roupa dela é cheio. Então, eu tenho que respeitar isso, sabe? No sentido de que cada um tem um tempo. E, no início, eu não queria aceitar isso muito bem, sabe, Dani? Era algo que me incomodava. Mas daí eu comecei, conforme mais eu estudava, mais eu entendia que isso tem que ser algo seu. E cada um tem um tempo, cada um tem um momento, né? E as pessoas vão se adequando a esse momento. Legal. Então, eu acredito que em muitas situações eu seja mais minimalista. Por exemplo, em roupa, de certeza, eu sou mais minimalista. Né? Como eu falei antes, eu só uso camiseta preta às vezes eu uso uma gola polo preta também, sabe? Do tipo, não quero pensar nisso. Se eu ganho de uma outra cor, eu vou lá e troco, inclusive. Troco por uma roupa preta. Nossa, eu nunca tinha reparado isso nas reuniões. Pode reparar. Agora vai começar, provavelmente, a reparar. Ô, Samir, eu achei super legal isso que você falou da roupa. Assim, esse nível aí eu já não conseguiria, não, sabe? Eu vou ter que trabalhar um pouco mais para
ter só, apesar de que eu tenho muita roupa preta, eu adoro preto, mas só no preto acho que eu não vou Mas, conseguir. Vivian, não se preocupa, você pode conseguir em outras coisas, né? Eu tô, Então, não, aquilo assim, que, o papo que a gente estava falando antes, né? Eu tô se você reduzindo, gosta de bolsa, tudo bem você gostar de bolsa e ter amo, bolsa, a louca sabe? da Porque bolsa. se isso te faz feliz, né? Se para você é importante ter bolsa e ter bolsa para você mexe com a tua produtividade, mexe, né, com o teu estilo de vida de impactar as outras pessoas positivamente, ok, Mas eu entendeu? parei, gente, eu não comprei Não nenhuma tem esse ano. problema. Não, eu olhei, Samir, eu me senti mal, na verdade, porque eu olhei e falei, eu tenho um excesso aqui, eu tenho muita. Não acho que, na verdade, é uma coisa que me faz feliz, não. Acho que era uma válvula de escape. Eu até queria te falar, para você contar um pouco a tua experiência, porque a gente tem falado muito nesse período de pandemia também sobre as questões da saúde mental, da ansiedade, né? E acho que o consumo em excesso, ele gera muita ansiedade na gente, né? A gente acaba transferindo muita coisa para o consumo. Queria que você falasse se você sentiu assim que você ficou uma pessoa menos ansiosa, ou como que você Bem sentiu menos. que O essa minimalismo me redução do trouxe consumo assim, impactou na tua vida. o minimalismo me trouxe para mim, sem brincadeira, assim, uma tranquilidade maior em termos de. A gente sabe que todo trabalho gera estresse, né, e tudo mais, mas ele me trouxe, assim, sabe, uma serenidade bem maior. Bem maior. Em termos de, às vezes, não descontar em muitas coisas. Eu estou num processo agora, percebam, eu sou aspirante a minimalismo, né, e eu gostava muito de comer besteira, né, e assim, come McDonald's, se comer McDonald's, né? Eu já fico culpado quando eu como McDonald's no sentido assim, poxa, eu tô gerando, por que que eu comprei se eu tô abrindo aqui um plástico, um potinho para copo, mais uma tampa que não precisa. Mas daí assim, ó, você vai no McDonald's e daí eu vou dar a dica. Se você vai tomar lá, por que tem que ter a tampa? Se você vai tomar lá. Diz assim para moça, não precisa tampa. Tem um canudo, o canudo é de plástico. Não precisa de canudo. Né? Toma no copo. A gente não toma no copo em casa. Entendeu? Então, eu acho que no dia a dia a gente vai começando a adquirir experiências e hábitos que vão fazendo a gente mudar ao longo do tempo. Né? E isso vem contribuir. As coisas pequenas fazem muita diferença, realmente, Helena, muita, tá? Então, assim, a gente acha que tem que fazer coisa muito grande, sabe? Foi que nem quando eu comecei, que eu disse assim, ó, assisti lá o Médicos Sem Fronteira e pensei, nossa, eu quero agora, né? Quero virar um embaixador da ONU. Não precisa, sabe? Né? O que eu vou estar fazendo já vai estar ajudando. Se todo mundo fizer nesse movimento, eu acredito que vai ajudar. Se você falar assim, ó, você acredita que a gente ainda pode? Eu prefiro acreditar que a gente ainda pode, que a gente ainda consegue, sabe, ter um mundo mais sustentável. Então, a ideia de pensar nesses negócios, né? Porque precisa pensar em negócio, em ideias de projetos e tudo mais. Eu acho que a gente ainda pode, a gente ainda consegue. Eu acho que a gente ainda vai sofrer muito por um passado nosso, uma culpa nossa como seres humanos, então a gente vai sofrer bastante no futuro. A gente já está sofrendo. E eu acho que a gente vai sofrer mais ainda. Acho que não vai ser fácil, mas eu acho que a gente consegue mudar. Né? E se a gente começa a criar essa onda, sabe? De pouquinho em pouquinho, em pouquinho, em pouquinho, eu acho que o movimento fica muito bom aí. Né? E a gente consegue realmente, talvez a partir de hoje aí, eu consegui talvez plantar uma sementinha no coração de cada um, né? Mesmo que sejam poucos, e daí desses pouquinhos semeia uma plantinha no coração de vários, e assim vai, né? Olha só, a Helena está colocando aqui, uma coisa que eu aprendi na pastoral da minha igreja, que levei um soco na cara, que foi que a gente estava pensando em ajudar pessoas de longe,
sendo que aqui do nosso lado tem muita gente precisando. Eu concordo, Helena, assim, ó, como eu falei, eu ajudo aqui também. Mas assim, ó, eu tive vontade de ajudar lá um Médico Sem Fronteira. Vou ajudar também, entendeu? Você está ajudando, assim, ó. Se você pode ajudar, ajude, não importa onde seja, sabe? Eu acho que o que vale a pena é ajudar. Se você consegue naquele momento, ajude, né? Se você pode ajudar, então toca a ficha, não faz mal se é longe, se é perto, né? Eu acho que a gente deve ajudar todos que a gente consegue, né? E claro, a gente precisa sobreviver, todo mundo precisa de trabalho, todo mundo tem uma filosofia, tem que atender a missão da empresa, mas o que você adota para a sua vida, né? Está nas coisas que você faz além do seu trabalho, né? Ok, gente. Eu acho que deu tempo, né, Vivian e Dani, porque nós temos uma outra... Deu o tempo, vai dar um minutinho agora, mas fomos precisos. Eu queria, né, agradecer ao professor Samir por esse relato também, né, de experiência, por participar aqui do Enjoy com a gente, dizer que eu aprendi muito também, fiquei muito inspirada pelo seu relato, e vamos todos em busca de minimizar o nosso impacto nesse planeta, né? Que afinal a gente precisa deixar alguma coisa para as futuras gerações, gente. Então, acho que isso é importante. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, gente, né? E um mundo melhor para nós todos, tá? Fiquem bem e curtam aí o Enjoy, o Unicult, porque conhecimento ninguém tira da gente. E isso é muito importante. Bens materiais se tira, conhecimento não. Obrigada, Samir. Beijo. Plantou várias sementinhas. Tchau.